Tá certo? Então hoje a gente vai falar sobre alterações da saliva e do hálito nas pessoas com diabetes e também com as alterações da tireoide. Obviamente que diabetes e alterações de tireoide são problemas diferentes, mas são problemas metabólicos e a gente resolveu reunir aqui até por uma afinidade didática. A Iraneide, obrigada, encaminhou para bastante gente, a gente agradece. O objetivo de estar aqui é tornar público. É uma das últimas lives da gente no Instagram. As lives da gente vão passar a ser no YouTube, as lives da H3, certo? Mas a gente tá por aqui ainda há um tempinho, então quem gostar do Insta, aproveita para estar aqui com a gente. Então vamos lá, gente. Eu vou falar de diabetes primeiro. Quando a gente terminar tudo, sobrando tempo, aí eu falo da parte de tireoide, tá certo? Primeira coisa que eu acho que é importante de a gente lembrar é o que é o diabetes. Então é um estado de hiperglicemia, ou seja, a glicose no sangue fica elevada, né? Ou por uma disfunção na secreção da insulina, ou por uma disfunção no metabolismo, né? Que aí vai ter a ver com a resistência, com a ação dessa insulina, certo? Então, quando eu penso, por exemplo, no diabetes tipo 1, é aquele diabetes que o pâncreas vai ficando sobrecarregado e a pessoa não consegue mais produzir a quantidade adequada de insulina. Gerar uma diabetes de uma idade mais precoce, né? Associada a uma condição autoimune. Diabetes tipo 2 já é uma diabetes mais tardia, onde começa com a resistência à insulina e pode chegar a ficar dependente de insulina nos estágios mais avançados. Nem sempre isso acontece, tá certo? E isso é importante porque esses mecanismos vão afetar o paciente de uma forma diferente, tá certo? De qualquer modo, independente se é tipo 1 ou se é tipo 2, né, a gente tem essa hiperglicemia, essa glicose no sangue aumentada, e isso vai ter repercussões. O corpo da gente, ele reage às situações, ele reage aos estímulos, ele desencadeia uma verdadeira cascata de reações, certo? Então, o sangue com muita glicose, uma das tentativas do organismo de eliminar essa glicose é urinando, certo? Urinando em excesso, que é a poliúria, o excesso de urina, e quando eu urino em excesso, eu tenho junto a glicosúria, ou seja, eliminação de glicose pela urina. Poliúria, urina em excesso, glicosúria, eliminação de glicose pela urina. Com isso, eu posso ter inclusive uma sobrecarga nos rins, né? Tem pacientes que acabam chegando a depender de diálise, ou diálise peritoneal, ou hemodiálise, até uma sobrecarga importante, de tanto que eles sobrecarregam esses rins. E para poder urinar muito, a pessoa precisa fazer o quê? Beber muito líquido, né? Falando de uma forma simplista, muita água. Então, para eu urinar muito, fazer a poliúria, para eliminar a glicose, glicosúria, eu preciso beber muita água. E aí é o outro poli do diabetes, polidipsia. A pessoa sente muita sede, uma sede desesperadora. Com isso, ela bebe muita água para urinar bastante, para eliminar essa glicose na urina, certo? Então, isso é um ciclo vicioso. E essa polidipsia, gente, a pessoa sente muita sede, ela sente literalmente a boca seca, certo? Então, ela vai sentir a boca muito seca, vai sentir uma xerostomia exacerbada, uma sensação de boca seca, e isso tem toda uma relação com a saliva. Nem sempre quando uma pessoa tem xerostomia, ela tem hipossalivação. Muitas vezes ela só tem a sensação de boca seca, ela só tem a xerostomia. Mas de forma frequente, especialmente quando o fluxo salivar fica menor do que a metade do padrão de conforto para aquela pessoa, ela tem alteração de fluxo salivar junto. Então, uma das características do paciente diabético, uma das várias características, porque o diabetes,
ele é uma síndrome metabólica importantíssima. Uma das características é redução do fluxo salivar. A salivação cai, a pessoa sente a boca seca, tem esse desconforto e tem sinais e sintomas relacionados à hipocialia ou à hipossalivação. Tá certo? Então, que sinais e sintomas são esses? Vamos pensar comigo. Sintomas. Além de sentir a boca seca, sentir ardência, sentir alteração na gustação, no gosto, que é muitas vezes ou redução do gosto, tá certo? Que é a hipogeusia, ou uma distorção desse gosto, a digeusia. Então esse é um sintoma. É a pessoa não ter consumido um alimento com gosto específico e ficar com um gosto persistente, de doce, de amargo, de azedo e aí por diante. E é um sintoma importante da hipossalivação. Sinais, gente, vamos pensar aqui em sinais. Resistência reduzida a infecções, então o paciente diabético tem um risco maior de ter candidíase, estomatite protética, de ter queilite angular, certo? Então o risco aumentado também de doença periodontal. E quando a gente pensa em periodontite, né, tem uma relação de forma direta tanto com a saliva quanto com o hálito. Pensando aqui em hálito, quando eu tenho doença periodontal, eu tenho um crescimento de bactérias específicas que têm uma afinidade muito grande com a microbiota relacionada ao hálito. São bactérias proteolíticas, gram-negativas, que fermentam proteína e liberam ou decompõem essa proteína e liberam odores desagradáveis, né, com cheiro de enxofre. E essa necrose tecidual que eu tenho com diabetes, ou com a doença periodontal, com a doença periodontal está muito associada também ao odor de composto orgânico volátil, que é outra substância mal cheirosa, né, associada ao cheiro de podre, ao cheiro de estragado, ao cheiro de necrose. Então, a pessoa com diabetes que tem doença periodontal, ela tem o risco aumentado tanto a ter hálito de enxofre, que é aquele hálito de ovo podre, como a ter hálito de putrefação de matéria orgânica, que é o cheiro do composto orgânico volátil, tá? A gente vai falar um pouquinho de hálito cetônico, que é outro hálito, mas eu já chego lá, tá certo? Eu estava falando que associado à redução do fluxo salivar, eu tenho sinais e sintomas, e dentre os sinais está a resistência reduzida a infecções, e uma das principais delas é a doença periodontal, que é uma das complicações mais comuns do diabetes. Sempre que a gente pensa em diabetes, a gente lembra daquele vizinho, daquele tio, daquele amigo, daquele senhorzinho que perdeu um dedinho do pé, que ficou com a neuropatia, que ficou com dificuldade de andar. E a gente sempre pensa nessa questão da amputação, da neuropatia como uma complicação importante. E como também cegueira, né? A pessoa ficar cega, perder a visão por causa do diabetes. Porém, a doença periodontal é uma das complicações mais prevalentes do diabetes. E isso vai ter toda uma repercussão para a saúde bucal, claro, e para a saúde geral. Tá certo? Então, assim, falei de candidose, estou falando aqui de doença periodontal, né? Então, aqui são exemplos de disbiose. Mas desde manchamento de restaurações, são outros sinais da hipossalivação, que a pessoa com diabetes tem com frequência, dificuldade de usar prótese removível, mais ulceração em boca, mais machucado. Então são vários sinais que podem nos fazer querer investigar melhor aquele paciente. Certo? Então uma das coisas quando eu estou com um paciente com alteração salivar importante, que muitas vezes não condiz com os outros parâmetros dele, como assim? Não é uma mulher diabética, né, que está na menopausa, por exemplo. Muitas vezes ela não está na menopausa. Não toma medicamentos que reduzem a saliva. Tem um consumo de líquido acima da média. Percebem? Não é absurdamente ansiosa. Uma das primeiras coisas que eu penso aí é diabetes. E muitas vezes a gente investiga, a gente consegue fortalecer essa suspeita e encaminhar para um médico endocrinologista para fazer o fechamento e a conduta desse caso. Né? Então, quem vai tomar a conduta, o manejo do diabetes é o médico endocrinologista. Verdade? Então, vamos lá. Falei, retomando, vou tentar fazer um resumo para quem chegou depois.
A pessoa com diabetes, ela tem hiperglicemia, excesso de glicose na corrente sanguínea, e com isso, como mecanismo de defesa para eliminar esse excesso de glicose, ela urina muito, que é a poliúria. Com isso, ela elimina a glicose na urina, a glicosúria. Para urinar muito, ela fica com sede, uma sede excessiva, a sensação de boca seca, a xerostomia. Bebe muita água, que a gente chama de polidipsia, e fica um ciclo vicioso que pode levar inclusive ao comprometimento renal. Falando um pouquinho mais então aqui, que relação que tem esse diabetes, tanto com o hálito quanto com a saliva? Vamos pensar que o diabético, ele tem uma alteração na permeabilidade vascular. Tanto é que as defesas do diabético ficam prejudicadas, tipo, tem uma infecção qualquer, uma infecção na gengiva, certo? Uma infecção, um abscesso periodontal, por mais simples que seja, ou uma infecção, uma otite, uma infecção no dedinho da mão, no dedinho do pé. A chance de a gente conseguir que os macrófagos alcancem ali é muito mais difícil, porque a permeabilidade vascular fica alterada, certo? A inervação do paciente com diabetes fica alterada. E, gente, vamos pensar comigo em glândula salivar? Se eu tenho uma permeabilidade vascular alterada e uma inervação alterada, será que isso não afeta a glândula salivar? Como é que funciona a produção de saliva? Vamos lembrar comigo? Uma linguagem bem simples. O sistema nervoso parasimpático, que é aquele basal, né, aquele do funcionamento na homeostase do corpo, ele envia um estímulo para as glândulas salivares e ele avisa para as glândulas salivares: produza saliva. Se o sistema nervoso do meu paciente está prejudicado, vocês concordam que esse estímulo fica prejudicado também? Quando o sistema nervoso manda um recado para a glândula salivar produzir saliva, ela vai utilizar o fluxo sanguíneo que permeia a glândula salivar é super vascularizada, e ela vai pegar esse sangue, vai filtrar esse sangue, e aí não é só um filtro, não é só uma membrana, ela filtra e ela modifica. Uma parte das substâncias do sangue são eliminadas na boca em forma de saliva, e obviamente que não é só sangue filtrado, porque eu tenho, por exemplo, a amilase salivar ou ptialina, que é produzida ali, ela não está pronta no sangue. Eu tenho a mucina, que é incorporada à saliva. Algumas substâncias do sangue, como algumas componentes, como células, né, as plaquetas, os glóbulos brancos, eles não devem ser eliminados na saliva, certo? Mas falando numa linguagem bem simples, bem rudimentar, saliva seria sangue filtrado. Se eu tenho a minha permeabilidade vascular da glândula salivar prejudicada, vocês concordam que a produção salivar vai ser também prejudicada? Então, além da desidratação causada pela poliúria, eu ainda tenho inervação e vascularização prejudicada, o que pode afetar de forma direta a glândula. E pensando no paciente descompensado de longa data, isso pode inclusive prejudicar de forma permanente a glândula salivar. Certo? O que é que a gente tem na prática e o que é que algumas publicações apontam é que a produção salivar ela está relacionada de forma direta ao controle metabólico do paciente com diabetes. Quer dizer que um diabético bem compensado, ele vai ter uma salivação mais adequada do que um diabético descompensado ou mal compensado. Certo? Faz sentido para vocês? Deixa eu ver aqui como é que estão. Se tem algum comentário, alguma pergunta. Essa é aquela hora que vocês fazem declaração de amor para mim. Vocês fazem declaração de amor, que vocês elogiam a prof, que vocês fazem pergunta para a prof. A Jaqueline pergunta se os pacientes diabéticos sentem mais ardência. Sentem, não só ardência bucal, como síndrome da ardência bucal, né? Que é aquela ardência sem uma causa visível definida. Eu não vejo uma ferida na boca, eu não vejo vermelhidão, eritema, edema, mas o paciente tem uma ardência importante e um dos problemas a se investigar é diabetes. Porque a ardência, ela tem um componente, são teorias, tá, gente? A ardência é super mal compreendida, mas ela tem um componente
vascular importante e tem um componente neuropático, é considerado uma dor neuropática. E o diabetes, ele vai ter comprometimento vascular e comprometimento nervoso, tá certo? Então tem sim uma relação forte com ardência. Deixa eu ver aqui se temos comentários. Senão a gente continua. Eu gosto tanto de vocês, a maioria das pessoas que estão aqui eu conheço, e quem eu não conheço eu quero conhecer, que eu continuo mesmo sem comentário, tá certo? E gosto muito desse tema também. Cláudia Gobor, perfeito. Alani, você pode explicar a relação do diabetes descompensado e a recuperação após a exodontia? Claro. Então vamos lá. O diabetes mal compensado, vamos pensar numa exodontia qualquer no paciente normal, no paciente típico. O que é que vai ajudar nessa recuperação? Eu tenho a coagulação, a formação, né? A hemostasia, a coagulação, e isso daí vai ter uma relação inicial com plaquetas, com fatores, aí não tem a ver com diabetes, certo? Mas o oxigênio e a glicose são fontes de energia importantes. Uma plantinha, ela se alimenta de oxigênio e de água. Nosso corpo, ele se nutre de oxigênio e de glicose. O paciente diabético, ele está nadando num mar de glicose e está morrendo de fome ali. Porque ele não tem uma nutrição celular de qualidade. Tá certo? Então o ATP, a energia para ter um reparo, fica prejudicada. Se a gente pensa que ele vai cicatrizar mais lento porque ele não tem energia, ele vai ficar com aquela ferida mais tempo disponível para ter uma infecção secundária por patógenos que transitam na boca. Então ele tanto tem uma resistência menor à infecção por uma alteração vascular, e aí ele tem uma chance maior, como essa cicatrização dele é mais lenta, maior ainda o risco de ter uma infecção, percebe? Então tanto o sistema imune dele age pior, como a cicatrização é mais lenta, eu tenho mais chance de um patógeno causar uma infecção secundária ali. Tá certo? Vamos lá comigo. Falei da poliúria, glicosúria, sobrecarga nos rins, polidipsia, xerostomia, que eu tenho uma alteração adaptativa pela desidratação, eu desidrato e a glândula salivar ela depende de forma direta do grau de hidratação, mas eu tenho alteração também no sistema nervoso e na vascularização da glândula salivar, o que inclusive pode me dar hipofunção de glândula salivar a médio prazo, em algumas situações até irreversível, tá certo? Essa desidratação, gente, essa redução do fluxo salivar vai ter uma consequência de forma direta na autolimpeza bucal. Imagina aqui comigo, isso eu sempre repito. Uma pessoa produz em média 900 ml de saliva por dia. Isso de 1,5 litro é balela, tá certo? Não é por aí não, porque dormindo ou em repouso a produção salivar fica diminuída. Mas em média 900 ml de saliva por dia. Pensa comigo também que a cada, 40 ml a boca fica cheia. Eu não consigo ficar enchendo minha boca de saliva de forma indefinida. Então quando eu junto lá 10, 15, 20 ml de saliva, eu degluto. Você deglute. Fez esse teste comigo? De tempo em tempo a gente deglute. E aí a gente coloca a língua, na ponta da língua na papila incisiva. Quem tem dentes oclui, né? A musculatura perilabial faz todo um selamento. E a gente suga a língua e deglute. Saliva, restos de alimento, bactérias, descamação dos tecidos da boca e aí por diante. Quer dizer que quem tem mais saliva vai deglutir mais vezes ou vai babar. Quem tem menos saliva vai deglutir menos vezes. E aí vai ter menos autolimpeza bucal. Cada vez que eu degluto, gente, vamos pensar se é uma coisa fictícia, tá certo aqui comigo? Cada vez que eu degluto, eu engulo 50 bactérias. Se eu degluto mais, eu tô fazendo mais autolimpeza, tô deglutindo mais bactéria. Se eu engulo menos saliva, vai sobrar mais bactéria na boca,
tá certo? Então eu tenho um desequilíbrio maior na microbiota bucal. Eu não falo só de infecção, eu falo de acúmulo de biofilme, biofilme dentário, de biofilme lingual, que é a saburra. Então quem tem hipossalivação tem o risco aumentado de ter saburra, e tendo-se em conta que o paciente diabético, ele tem gente, que confusão, vamos voltar comigo? O paciente diabético, ele tem um risco maior de ter hipossalivação. Com isso, de forma indireta, ele pode sim ter um risco aumentado de ter mais acúmulo de biofilme lingual, ter mais saburra, que é um dos principais vilões do mau hálito. Quais são os dois principais vilões do mau hálito, se eu tivesse que escolher? Doença periodontal, biofilme lingual, e o terceiro, hipossalivação. O paciente diabético, ele tem um risco aumentado a ter os três, percebem? Então, o paciente diabético, para ter a litose, tá muito mais fácil. A litose perceptível, a litose bucal que eu tô falando aqui, perceptível no olfato do outro. Só que o paciente diabético, ele tem um risco também aumentado de ter a litose extrabucal, certo? Por quê? Uma litose relacionada aos corpos cetônicos. É aquele hálito que a gente chama de hálito cetônico. Lembra que eu falei agora há pouco que o paciente diabético, ele está nadando no mar de glicose e morrendo de fome, sem poder aproveitar aquela glicose, ou por falta de insulina, ou por disfunção na ação dessa insulina. Então, está faltando energia. E o corpo, sabiamente, ele aprende a obter formas alternativas de energia para as células. Porque senão, gente, primeira coisa é o cérebro falhar. E a pessoa fica fraca, fraca, fraca e o cérebro falhar. Aí ela desmaia, ela vai ter consequências importantes. Para não ter exclusive morte neuronal, na falta de glicose e na falta de reserva de glicose, por exemplo, no fígado, né, que é uma fonte importante de reserva, no músculo. Quando essas reservas se extinguem, a gente começa a queimar gordura. Tecido gorduroso, certo? Essa queima de gordura, ela traz um subproduto, que são os corpos cetônicos, que tem um cheiro desagradável de fruta passada, naquela fruta da casca preta, da casca escura, ou então manteiga rançosa. Quem já passou perto de uma fábrica de sabão ou de local que derrete sebo, tem aquele cheiro de gordura enjoado, né? Então, assim, não é agradável, tá certo? Então, esse metabolismo alterado da falta de glicose, onde você queima a gordura e libera corpos cetônicos, esses corpos cetônicos vão ficar circulando na corrente sanguínea. E aí, gente, lembra comigo, por exemplo, de alguém que bebeu álcool, escovou os dentes, tomou banho, soprou e você sentiu o cheiro de álcool. A gente faz beber se foi, porque sentiu o cheiro de álcool, né? Isso acontece também com os corpos cetônicos que estão circulando na corrente sanguínea. Eles passam no pulmão, ali a gente vai fazer hematose, vai fazer as trocas gasosas para conseguir repor oxigênio e liberar, eliminar gás carbônico, e nessas horas os corpos cetônicos saem junto. Certo? Já tem estudos bem interessantes que mostram que nos momentos que a pessoa está mais descompensada do diabetes, ela tem mais cetose, ela tem mais hálito cetônico. Quer dizer o quê? Que o diabético descompensado vai ter mais hálito cetônico do que um diabético bem compensado. Então aqui a gente está só, por enquanto, traçando, compreendendo o problema. Mas vocês percebem que se a gente for extrapolar, se vocês forem raciocinar junto comigo, a gente já vai traçando também a solução? Como preciso conscientizar meu paciente e tratá-lo em conjunto com um médico top, com um médico que esse meu paciente se identifique e que aceite caminhar junto, porque é um casamento, né? Diabetes não é algo de controle simples nem curto, muitas vezes é algo que vai demandar um controle para toda a vida. Então eu preciso tentar proporcionar, oferecer para esse meu paciente um bom controle glicêmico, e uma das questões é ele ser bem assessorado por um médico, ele ter um nutricionista e ele seguir o plano alimentar, né? Ele ter uma noção de como que ele vai gerir a alimentação, ele ter atividade física de qualidade, de preferência musculação,
porque aí ele vai também melhorar o controle glicêmico dele. É a gente eliminar fontes de inflamação sistêmica, e aí vem todo e qualquer foco de infecção bucal. Focos de infecção bucal, eles favorecem o descontrole da glicemia do paciente. Quando eu removo o foco de infecção, a chance da glicemia do paciente melhorar, isso a gente mede pela hemoglobina glicada, pelo exame de sangue chamado hemoglobina glicada, ele melhora, certo? Então vamos lá. O paciente diabético, uma das características que a gente chama, lembra que eu falei da poliúria, da glicosúria, da polidipsia, a outra é a polifagia. Ele acaba comendo muito e apesar de estar comendo muito e sentindo muita fome, muitas vezes ele está perdendo peso. Por quê? Justamente porque tem muita glicose no sangue, mas dentro da célula não tem. Então esse processo de cetose, ele muitas vezes altera o centro da fome, ele altera todo o metabolismo também. Certo? Então aqui já falei. Hálito cetônico. Ver se tem alguma coisa a mais. Esses corpos cetônicos, eles ficam circulando na corrente sanguínea, saem no ar eliminado pela respiração, tanto da boca como das narinas, certo? Sai o cheiro cetônico e também ele elimina corpos cetônicos na urina, o que eu chamo de cetonúria, tá certo? O que mais? Hemoglobina glicada, vamos falar um pouquinho desse exame, o que é que ele tem relação com diabetes e com hálito e com saliva? A gente tem a hemoglobina, que é uma metaloproteína que eu tenho na hemácia, que ela carrega o oxigênio para fazer o transporte desse oxigênio. E essa hemoglobina, ela também se liga a moléculas de glicose, certo? A glicose pega lá, gruda na hemoglobina e cada vez que a glicose gruda na hemoglobina, essa hemoglobina fica como glicada, certo? A hemácia, então, ela vai ter moléculas de glicose ao longo de sua vida útil. Que é mais ou menos quanto tempo? Coloca aqui nos comentários para mim. Qual o tempo médio de vida de uma hemácia, de um glóbulo vermelho? Tá certo? Vou esperar a resposta de vocês. Enquanto isso, eu vou contando aqui essa história. Uma hemácia que sua hemoglobina foi glicada muitas vezes, porque tem muita glicose na corrente sanguínea, ela foi muito glicada. Uma hemácia de uma pessoa que não tem tanta glicose na corrente sanguínea vai ser menos glicada. Então, esse exame hemoglobina glicada, ele me dá uma estimativa de quantas vezes aquela hemoglobina da hemácia foi glicada ao longo de sua vida. Quer dizer que pessoas mal compensadas de glicemia têm uma hemoglobina glicada mais alta do que uma pessoa bem compensada de glicemia. E esse exame ele é muito importante, muito relevante, quando eu quero observar o controle glicêmico do meu paciente. Porque o ser humano, em geral, ele é safado. Desculpa aí o termo, mas ele é desordeiro, ele é sorrateiro, ele é perigoso. Não é só teu marido ou teu filho, não. É o ser humano, gente. Então, assim, você sabe que você vai fazer um exame de sangue, vai fazer um exame de glicemia, a pessoa passa 3 dias na dieta do AA, comendo alface e água, passando fome, ficando amíngua, porque vai fazer exame. Aliás, quem é que tem coragem aqui de fazer exame de sangue numa segunda-feira? Quem tiver, coloca aqui, eu. Quem tem coragem de fazer exame de sangue na segunda-feira? Eu acho difícil. A gente só quer fazer dia de quarta, dia de quinta. Dia de quinta é perfeito, né? Por quê? Porque a gente tem medo que a glicose dê alterada. Então, o diabético, ele vai ficando ao longo da experiência do diabetes, quando é um diabetes de longa data e mal compensado, ele vai ficando cheio de artimanha, cheio de marra, aprendendo a driblar, aprendendo a enganar o profissional de saúde. E aí, nessas horas, é que eu acho ótimo a gente estudar, e vocês que estão ouvindo isso, vocês pedem a glicemia em jejum do paciente, né? Embora ela não dá uma estimativa boa de controle, porque ela é um exame momentâneo, daquele momento que foi colhido, né? Mas vocês pedem a hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada, o ideal 5,5 até 6, num diabético bem compensado até 6,5, mas numa pessoa sem diabetes, entre 5,5 e 6, a depender do laboratório. Quando você vê aquele camarada dá 8,
Ele chega com glicose de jejum em 95, dentro do padrão de normalidade, mas é uma hemoglobina glicada de 8. O que é que isso quer dizer? Que ele naquele momento estava com pouca glicose na corrente sanguínea, mas que nos últimos 3 meses, e aí acertou quem falou que o tempo médio de vida na hemácia é de 3 meses, nos últimos 3 meses, tempo médio, tá, gente? Talvez tenha alguma hemácia que dure 4, mas o tempo médio é 3. A hemoglobina glicada vai me dizer se nos últimos 3 meses a glicose da pessoa estava sob controle ou não. Gente, isso é muito interessante. O que eu já tive de paciente que querendo melhorar a saliva e querendo melhorar o hálito, teve coragem, ânimo, motivação, inspiração para melhorar o controle glicêmico, não foi um caso nem 2 não. Porque assim, você faz assim, o senhor é diabético. Ele só fica com medo quando ele perde a visão ou quando ele perde o dedinho. A realidade é essa. Em geral, a realidade é essa. Quando ele tá com medo disso. Mas se você disser para ele que se ele não controlar, ele vai ter problema nos dentes. Pode perder dente, ficar com o dente amolecido, torto, fora de posição. Né? E que ele pode ter hálito alterado com frequência. E que ele pode ter saliva alterada com frequência. Ele vai vendo que tem mais repercussão. E isso muitas vezes é um motivo de ele se cuidar mais. Daiane, minha amiga, minha dupla professora dos cursos de hálito e saliva junto comigo. O ser humano é safado? É, Dai, o ser humano é safado. Infelizmente ou felizmente, mas em relação ao controle glicêmico, nós temos esse exame fantástico, que ele é quase um dedo duro, um cagueta, sabe? Enredeiro, como a gente chama aqui no Nordeste, aquela pessoa que denuncia, né? Que não perdoa, é hemoglobina glicada. Carlinha, o canal do YouTube tá ativo, a aula vai para lá? Vai para lá, vai ficar disponível apenas uma semana, depois de uma semana disponível apenas para os alunos do curso, tá certo? Depois de uma semana acesso fechado, mas vamos deixar assim disponível uma semana. Por sinal, deixa eu fazer um lembrete, quem tiver interesse em odontologia domiciliar, vai lá no link da bio da H3 Odonto, a gente tem um grupo VIP, de discussões sobre o tema, de lembretes de live, então as principais novidades a gente coloca lá. E no link da bio também, tanto da H3 Odonto, como do curso Aguiar e Rocha, como na minha página pessoal, doutora Cecília Aguiar, tem as listas preferenciais ou listas VIPs do curso. Dos cursos de hálito, do curso de saliva, do curso de odontologia hospitalar. Então os cursos da gente tem listas ali de inscrição e aí vocês podem acessar lá, tá certo? Então, falamos de hálito cetônico. Deixa eu contar uma história interessante para vocês. Uma vez chegou uma mãe e uma filha no consultório. Uma senhorinha com um peso normal, arrumada, elegante, alegre, assim, sem nenhum problema visível em boca, certo? Não tinha doença periodontal, tinha uma higiene boa. Examinei, olhei amígdalas, olhei saliva e naquele momento ela estava normal. E a filha reclamando que ela tinha um hálito desagradável, um hálito químico, foi como a filha definiu. Doutora, minha mãe tem um hálito químico. Na época a gente estava fazendo teste organoléptico, que é teste de olfato, não sentia alteração, certo? E aí eu perguntei para ela, esse hálito da sua mãe, você sente só pela boca ou você sente pelo nariz também? Eis que a filha me falou, Cecília, eu sinto pelo nariz. Mamãe de boca fechada, vendo televisão comigo, e eu sinto um hálito saindo pelo nariz, um cheiro ruim saindo pelo nariz, que é o mesmo cheiro que eu sinto pela boca. Eu fiz, e é cheiro de quê? Ela fez, de removedor de esmalte. Gente, removedor de esmalte em geral vai ter acetona. E a acetona lembra cetona, que lembra corpos cetônicos, que lembra cetose. Então tem aquele cheiro de solvente, de fruta passada, um cheiro químico, como definiu a filha. Nessa hora eu fiz, meu Deus, ela deve ser diabética. E aí a gente fez a avaliação dela, pediu a hemoglobina glicada, pediu glicose em jejum, pós-prandial deu altíssima, em jejum deu alta, pós-prandial deu altíssima, hemoglobina glicada deu alterada, foi para endócrino, repetiu a glicemia em jejum em outra data, deu alterada de novo, então conseguiu fechar o diagnóstico de diabetes, sem nenhum outro sintoma. Não estava perdendo peso, não estava urinando em excesso, então vejam
como a ação do cirurgião dentista, ela se torna nobre quando a gente olha o paciente como um todo. Já pensou, você aí? Nossa, a doutora Luciene, a doutora Thalita, elas são tão top que elas me avaliaram minha saúde bucal, avaliaram meu hálito, avaliaram minha saliva, desconfiaram de diabetes e por causa disso eu fiz um diagnóstico precoce de diabetes. Fantástico, né? Fantástico, eu acho que é indescritível. Vamos lá também. A gente está falando aqui de diabetes, saliva e hálito. Pessoa com diabetes, especialmente tipo 2, qual é um dos primeiros medicamentos de linha de frente que essa pessoa vai usar? Coloca aqui nos comentários para mim. Quais são os medicamentos mais comuns que o diabético, especialmente tipo 2, usa? Doutora Daiane anotou aqui. Quem tiver interesse em entender mais sobre o universo da saliva e suas alterações, teremos em abril mais uma edição do curso de saliva e disfunções salivares, presencial em Natal, Rio Grande do Norte. Alguns aqui já estão inscritos, alguns colegas estão inscritos. Lembrando que o curso é numa quinta, sexta e sábado. Domingo a gente faz turismo, porque a gente não é de ferro. Vamos fazer um passeio de barco em Galinhos. Ai, gente, dá vontade de parar a live para contar para vocês esse passeio de barco. Vai na salina, come ostra que o camarada pesca na hora, depois come sashimi, ceviche. Aí ele monta umas redes assim dentro d'água e a gente fica lá tomando sol naquelas redes. Né? Então quem vier para o curso que quiser fazer esse passeio com a gente está convidado. Mas deixa eu voltar para a minha pergunta, senão eu fico aqui devaneando. Eu perguntei para vocês quais os principais medicamentos que o paciente com diabetes, ele faz uso, hipoglicemia antioral, né? Que eu quero saber, e que ele faz uso para ajudar a controlar essa glicemia dele. E aí, BAF-BB, não consigo ver o nome, mas BAF-BB, Cláudia Gobo, Severo, Vanessa, o pessoal tá anotando aqui em cheio, metformina. Sim, metformina é dos principais hipoglicemiantes orais. Milena anotou glifage, também é um hipoglicemiante oral importante, né? E o que é que esses medicamentos eles fazem? Eles vão reduzir a glicemia, né? Eles vão melhorar a ação da insulina na célula, aquela ligação da insulina que gruda com a célula e que consegue pegar a glicose do sangue e colocar dentro da célula. É isso que eles fazem, eles diminuem a resistência à insulina. E eles são ótimos, eles são excelentes coadjuvantes no controle desse problema, só que eles têm uma repercussão oral importante. Vocês sabem qual é? Ó, Renata, top Renata, glifage, metformina, diamicron. Glifage é metformina. Bom, o que é que eles fazem? Eles alteram a saliva. Eles são ditos xerostômicos ou xerogênicos, então eles alteram a salivação. Quem toma esses medicamentos, em geral, tem salivação reduzida. Quando esse nível de saliva ele fica baixo, normalmente a partir de 50%, mas algumas pessoas com 30% a 40% de perda salivar já sentem muita queixa de boca seca, o paciente vai ficar com hipossalivação. Vai ter xerostomia, que é a queixa de boca seca, vai ter redução do fluxo salivar e aí então retroalimenta. Então vamos lembrar aqui comigo que o paciente diabético, ele tem risco de hipocialia ou hipossalivação por vários motivos. Por causa da poliúria, ele desidrata e falta oferta de líquido de matéria-prima para a glândula salivar, motivo 1. No que ele tem alteração vascular e alteração neurológica, tem neuropatia com muita frequência, isso altera também a transmissão do estímulo e a função da glândula salivar, então ele tem uma ação direta em glândula salivar. Esse meu paciente, ele toma medicamentos que frequentemente prejudicam a sua função salivar, então vejam quantos motivos que o paciente diabético tem para ter menos saliva.
E tendo menos saliva, ele vai ter menos, a autolimpeza bucal prejudicada, ele tem um risco maior de ter alteração de pH, de capacidade de tampão prejudicada, de ação química, de ação de imunoglobulina da saliva prejudicada, porque ele vai ter menos saliva. E com isso ele tem um risco maior de infecção, um risco maior de acúmulo de debris, de descamação de células da boca que não são deglutidas e que ficam ali, formando biofilme lingual, formando saburra. Então esse meu paciente tem um risco maior de halitose, tá certo? Vamos lá, um pouquinho adiante. Então, que cuidados eu vou ter com o paciente diabético? Eu já repeti, mas vou sintetizar aqui, certo? Porque eu acho que é importante ser repetido. E o óbvio tem que ser dito. Já ouviram essa frase? Não fui eu que inventei, né? Já vi várias pessoas falando essa frase, é uma frase muito sábia. Minha amiga Rejane, do Rio Grande do Sul, fala muito. O óbvio tem que ser dito, e sim, tem que ser dito e tem que ser repetido. Então, primeira coisa, eu vou tratar as sequelas bucais do diabetes. Se o paciente tem queixa de boca seca, posso usar substituto salivar? Pode sim. Posso estimular a saliva? Pode. Mas tudo isso eu não estou indo na origem do problema. Percebem? Estou fazendo tratamento paliativo, até corretivo, mas corretivo da consequência, não do problema. Quando é que eu vou corrigir o problema? Vou auxiliar meu paciente a ter uma boa glicemia, certo? Então, só ele saber que o descontrole de glicemia traz várias repercussões, além de perda de dedinho, de perda de visão, de perda de dente, porque isso ele até já sabe, mas que ele vai ter mais alteração de hálito, tanto o hálito cetônico, quanto o hálito bucal, como ele vai ter mais alteração de paladar, como ele vai ter mais risco de ardência bucal, como ele vai ter mais queixa de boca seca. Então ele vai ter várias consequências na boca, e se ele me ajuda, se ele se ajuda, acima de tudo, a controlar essa glicemia, ele vai ficar melhor, ele vai ficar mais saudável. Então essa consciência faz toda a diferença. Como eu falei para vocês, fazer visitas periódicas ao dentista, claro, visitas periódicas a um médico para avaliar a medicação, para avaliar outras medidas que vão auxiliar no controle da glicemia. Ter um nutricionista que faça um plano alimentar real, um plano alimentar que faça sentido para o estilo de vida, para os hábitos e para o gosto daquele paciente. Então, ter esse nutri. Se puder ter um educador físico, com certeza, tá? Tem um papel fundamental a atividade física, especialmente a musculação. Hoje já tem estudos que mostram que a musculação é muito melhor do que uma caminhada para um paciente diabético. E aí a gente vai adequar o ambiente bucal, né? Remover focos de infecção, prevenir focos de infecção, orientar a higiene bucal, orientar a remoção noturna de prótese, porque esse paciente tem mais risco de candidíase. Se tem hipossalivação, tratar o desconforto, quer seja orientando hidratação, quer seja utilizando lubrificante labial, substituto salivar, quer seja estimulando a salivação. E aí eu tenho várias possibilidades. Tenho cialogogos mecânicos, que são mastigatórios, né, que estimulam por causa de mastigação. Tenho estímulos também gustativos, gotinhas de substâncias que auxiliam na salivação, né? Normalmente ácido cítrico, ácido málico. Já fizemos lives sobre isso. Por sinal, podem comentar os temas que vocês querem nas próximas lives, tá certo? E em algumas situações, posso também utilizar os cialogogos farmacológicos, medicamentos que auxiliam o estímulo salivar. Posso fazer laser no paciente, se ele não tiver nenhuma outra contraindicação, pode. Acupuntura, eletroterapia, então eu posso estimular a salivação. É sobre isso que o nosso curso fala, né? Ele fala sobre o diagnóstico e sobre o manejo desse paciente, da saliva, das pessoas com alterações de salivação. E aí eu vou atuar também no paciente com orientações para prevenção de halitose fisiológica e adaptativa. Então, o hálito cetônico é um hálito adaptativo. A halitose matinal ao acordar é um tipo de halitose fisiológica, né? Então, a gente vai orientar esse paciente e cuidar também da halitose bucal, certo? O que mais? Esse paciente precisa monitorar a glicose dele, ou com exames periódicos. A cada 3 meses uma hemoglobina glicada é mandatória, é indispensável. Mas aqui eu penso inclusive a medir glicemia digital,
certo? Então pegar aquele equipamentozinho que ele vai furar o dedo, vai colocar uma gotinha de sangue, vai medir quanto que tá a glicose e vai monitorar, inclusive registrar isso por escrito, a hora da última refeição, quanto deu, se deu alterado, daqui a um tempo, daqui a 2, 3 horas ele faz de novo, para ele ter ferramentas e chegar no médico dele, para ele ter uma noção do que tem que ser feito para melhorar esse controle. Que mais? Se eu vou fazer procedimento clínico do meu paciente, vou colocar ele na cadeira do dentista, preciso estar segura, avaliar bem meu paciente, inclusive, gente, vai deitar na tua cadeira para fazer uma profilaxia e é diabético, pega o teu glicosímetro, que se você não tem, você precisa ter, tá? Não é nada exorbitante, e mede a glicose antes. Porque a hipoglicemia, ela é muito mais provável do que a hiperglicemia na pessoa com diabetes, especialmente pensando na cadeira de dentista. A pessoa está ansiosa, está nervosa, teve experiências negativas, né? Aí ele libera adrenalina e aí você vai ter uma ação de hipoglicemia. E a hipoglicemia, ela tem um risco muito maior de eventos adversos, né? De emergências, do paciente realmente precisar de um auxílio, de precisar de um SAMU, de precisar da entrada no hospital se você não intervir de forma rápida. Então mede, porque se a glicose do teu paciente estiver baixa, você pode colocar uma aguinha com açúcar, um saquinho de mel, ele pode chupar uma balinha, ele pode fazer preferência comer uma fruta, comer algo que sustente mais essa glicose para não passar mal na tua cadeira. Tá certo? A gente sempre tem muito medo da hiperglicemia e a gente não se toca que a hipoglicemia ela é provável e ela é frequente. Se eu vou fazer procedimento cruento, ter cuidados prévios, pedir um hemograma. Em alguns casos se fala em profilaxia antibiótica, mas aí seria uma live só sobre diabetes. Por sinal, quem quiser entender diabetes, super indico o curso de odontologia para pacientes com comprometimento sistêmico da minha amiga e sócia, doutora Diana Rosado Lopes. É um curso fantástico e posso dizer para vocês que o que eu sei de diabetes, eu aprendi com ela. Então ela sabe muito mais do que eu sou fichinha perto dela e esse curso é top. Curso online, tá certo? E quem quiser assistir, fala com ela que é possível ingressar a essa altura. Que mais? Cuidado com fármacos, né? Que a gente vai prescrever, com fármacos que o paciente usa. Então eu tenho muitos cuidados com o paciente diabético em tratamento. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui de perguntas, de comentários. Tem aqui alguém perguntando sobre o curso de saliva, se ele é online, ainda não, tá nos planos, mas ainda não. Como que eu corrijo a hipocialia da medicação, Milene? Aumentando o consumo de água, corrigindo outras alterações associadas. Então, se você é diabético e tem alteração de tireoide, tem que cuidar da alteração de tireoide também, para ter uma boa saliva. Né? Estimulando salivação, porque glândula salivar, ela não é estoque, ela é fábrica. Se eu tenho estímulo, se o paciente mastiga mais, se o paciente come alimentos que ajudam a mastigar mais, uma dieta variada, que tem sabor, também influencia. E aí tem esses cialogogos, mecânico, gustatório, farmacológico, laser, TENS, acupuntura. Aí, gente, dariam 10 lives. A gente tem live sobre laser, a gente tem live sobre pilocarpina, a gente tem algumas lives, né? E realmente, assim, não dá para esgotar por aqui. Helena pergunta se para neuropatia diabética nas glândulas salivares, se eu recomendo laser de baixa potência. Recomendo, Helena. Recomendo fortemente, como eu comentei, a gente tem live sobre isso e a gente tem algumas publicações, inclusive com o passo a passo, com o protocolo da gente sobre isso. Tá? Prof. Dai, se puder, reposta quando terminar o protocolo nos stories da gente, tá certo? Nos stories do curso Aguiar e Rocha, aí marca H3 Odonto, me marca, que aí a gente reposta geral, que é para quem quiser ver esse protocolo, ter lá. Tá certo? Deixa eu ver o que mais. Jaqueline pergunta sobre cialodenites em complicações de harmonização. Pode acontecer, Jaque. Independente de harmonização, o paciente diabético ele tem um risco maior de cialodenite, né? Que é uma alteração de glândula salivar, onde eu tenho aumento de volume, onde eu tenho dor, onde eu tenho risco aumentado de infecção secundária.
Né? Conta aí mais, Jaque, essa questão de harmonização com cialodenite. Seria o quê? Bichectomia, que está alterando muito a glândula salivar, é isso? Não sei se eu captei o que você está querendo falar. Né? Porque um dos problemas secundários da bichectomia é a alteração em parótida. Então tem que ter muito cuidado, muito critério. Não é um cursinho de fim de semana que qualifica de verdade para fazer, não. Milene pergunta se eu faço teste salivar para identificar quais glândulas precisam ser estimuladas. Faço, Milene. Professora Daiane Rocha, que é minha dupla no curso, ela é expert e ela dá uma aula top sobre isso. Né? Então a gente tem 4 tipos principais de cialometria. A gente tem a não estimulada, que é de rotina, essa eu faço para todo mundo. A gente tem 3 cialometrias por estímulo: estímulo mastigatório, estímulo gustatório e estímulo farmacológico. Em geral, a gente faz sempre 2, que é não estimulada e estímulo mastigatório. Mas as outras 2 podem ser feitas e elas dão uma noção qual glândula que está alterada ou não. A gente pede também, em algumas situações, ultrassons de glândulas salivares e em muitas situações, cintilografias de glândulas salivares, que também me aponta o comprometimento glandular. Inclusive, quanto de função glandular residual tem ali? Como assim? Quanto minha glândula está afetada? É só uma desidratação e a pessoa não tem matéria-prima para produzir saliva, ou essa glândula já teve dano, já teve lesão? A cintilografia me diz isso. Tá? E é um exame que a gente pede de rotina. Melhor horário para atender o paciente diabético, Fabiane? Normalmente de manhã, mas não tem essa regra de horário, contanto que o paciente esteja alimentado e que você meça a glicemia dele antes. O paciente almoçou meio-dia, você vai atendê-lo 2 da tarde. Mediu a glicemia, tá lá, 115, 120. Ótimo, vai em frente. Tá certo? Então não tem regra de horário, feito a gente tem pro cardiopata, que de manhã realmente tem uma relação diferente, tá certo? O mais importante, independente da hora, é você monitorar, você medir, você avaliar os parâmetros desse paciente. Olha aí, muitos alunos do curso de sistêmicos de professora Diana por aqui, muitos alunos da ABA, muita gente do curso de saliva, do curso de home care. Fico feliz de vocês estarem aqui, de verdade. Vera Magalhães, posso compensar um paciente diabético, considerar um paciente diabético compensado como um paciente normal? Hoje já se fala que sim, Verinha. Um paciente bem compensado. Eu tenho um paciente diabético que já foi bem descompensado por um tempo e hoje tem hemoglobina glicada de 5,5. Ele mede a glicemia dele algumas vezes por dia e tá normal. Nem sempre ele tá com hiperglicemia. Muitas vezes a glicemia de jejum tá em 95, tá em 92, ele tá bem compensado. E eu posso muitas vezes sim tratá-lo como um paciente normal. Existe uma discussão em pessoas que ficaram descompensadas por diabetes de longa data. Sabe aquele paciente que passou 20 anos chutando balde, que não tomava remédio, que não perdia peso, que não fazia atividade física, que não fazia dieta, que não fazia nada. Aí ele toma um chá de consciência ou toma um susto um belo dia, resolve colaborar, ele até melhora, até fica, entre aspas, compensado. Só que essa pessoa passou 30 anos com o sistema nervoso e com a vascularização alterada pelo diabetes. Será que ele não tem sequelas permanentes, percebe? Então, pessoas que foram descompensadas por longa data, a gente tem uma certa ressalva de considerar eles plenamente normais. Pessoas bem compensadas e que têm uma compensação boa, sustentada, podem sim ser consideradas normais do ponto de vista da glicemia. O que mais? Se tem previsão do curso de saliva online, tá nos planos, tá certo? Já que depois conversa comigo sobre essas complicações da OF em glândula salivar, tá certo? Helena, sobre pH, a gente tem até live sobre pH. Probiótico ajuda, mas não é milagroso. Existe uma falácia, existe uma situação, uma questão que a gente tem que avaliar com cuidado, que é o excesso de promessa sobre probiótico, o excesso de promessa sobre terapia fotodinâmica, o excesso de promessa sobre laser, sobre acupuntura, sobre TENS, sobre qualquer método terapêutico que seja, porque não faz milagre. Remédio para controlar diabetes não faz milagre, remédio para controlar a pressão não faz milagre, e mesmo o tratamento e o estímulo de glândula salivar não faz milagre se a gente não compensa e se a gente não entende o paciente como um todo. Tá certo? Olha aqui, Vera Magalhães. Com certeza os pacientes que chutaram balde ficam com sequelas. Muito provável, Verinha, muito provável.
certo? Então falamos de diabético, vamos falar rapidinho, 10 minutinhos de alterações de tireoide, porque é mais simples de entender. Diabetes é um tema encantador, porque é um tema muito complexo e que as coisas fazem muito sentido e que se encadeiam muito. As alterações de tireoide também, tem palestrantes que dão aulas fantásticas, tem uma aula de graduação que eu dou sobre alterações de tireoide, que a gente fica quase 1h30 ali falando. Né? Mas pensando em hálito e saliva, que é meu foco aqui nessa aula, a gente tem que pensar o seguinte: um paciente que está com hipotireoidismo importante, ele tem o metabolismo todo lento. Se o metabolismo está lento, o funcionamento da glândula salivar está como? Pensa aqui comigo. Gênio, pensa aqui comigo. Quem for gênio aí, anota no comentário. Quem tem alteração de tireoide importante para menos, para funcionamento pequeno, ele tem hipotireoidismo e está descompensado, hipotireoidismo descompensado. Ele tem o metabolismo do corpo mais lento e a glândula salivar dele está como? Está também mais lenta, certo? Então ele tem um risco maior de hipossalivação ou de hipocialia por um metabolismo reduzido, certo? Paciente com hipotireoidismo, ele tem intestino preso, ele é um paciente que tende a ganhar peso, ele é um paciente que tende a ter uma bradicardia, o coração a bater mais devagar, é um paciente que transpira menos, é um paciente que funciona todo mais devagar, tem uma digestão mais lenta, né? Então, assim, a glândula salivar não seria diferente, tá certo? Pensa aqui comigo também o paciente com hipertireoidismo, o contrário. Ele tá com a função tireoidiana aumentada, né? Muitas vezes ali T3, T4 alto, muitas vezes TSH também alto, a depender do que está associado àquele hipertireoidismo dele, se é primário ou se é secundário, mas ele tem um metabolismo acelerado. É aquela pessoa que tende a perder peso, que tem sudorese, que tem insônia, que tem diarreia, ou mesmo que não tenha diarreia, mas que faz várias evacuações ao dia, que tem muita fome, e ele tem um metabolismo acelerado. E ele vai ter hipersalivação por causa disso? Não, certo? Por incrível que pareça, o hipertireoidismo ele não dá hipersalivação. O que pode acontecer, especialmente quando a pessoa urina com frequência, defeca com frequência e com volume e transpira muito, é o paciente ficar desidratado. E aí, sempre que a pessoa fica desidratada, vai faltar oferta de matéria-prima na glândula salivar. Lembra que eu falei para vocês que saliva é sangue filtrado, de uma maneira simplista? Faltou matéria-prima, vai faltar saliva. E aí o paciente vai ter as repercussões do hálito associadas à autolimpeza bucal diminuída. Tanto no hipotireoidismo como no hipertireoidismo, quando o paciente tem hipossalivação como consequência, ele pode ter a litose por origem bucal, por acúmulo tanto de bactérias como de substrato, de comida de bactéria que está ali, pela autolimpeza bucal reduzida. Se a gente pensa então no hipertireoidismo, que o paciente tem um risco maior de ter hálito cetônico, porque ele extingue as reservas de glicose dele e ele começa a queimar gordura e a liberar corpos cetônicos, isso vai também favorecer, predispor o paciente ao hálito cetônico. Então, se a gente entender o diabetes, entender as alterações do hálito e da saliva relacionadas ao hipertireoidismo é baba, é fácil, concordam? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais que eu quero discutir com vocês sobre função tireoidiana associada a hálito e saliva. Hipocialia, o risco nas duas. No hiper, tanto por sudorese como desidratação. No hipometabolismo lento. No hiper, hálito cetônico, né? Então tá aqui dito. Deixa eu ver se mais se tem pergunta. Ó, Diana comenta aqui algo muito importante. Avaliar sequelas é a melhor forma de identificar um histórico de descompensação. Sim. Né? Então a gente não pode acreditar só na palavra ou porque está compensado agora, mas que sequelas ele tem? Tem alteração de sensibilidade? Perdeu algum dedo, algum membro, perdeu perna, perdeu pé? Tem alteração de pele?
né? Tem histórico de outras complicações de doença periodontal associada a diabetes, tem que olhar isso tudo, tá certo? Então, gente, top, tá? Acompanha a gente. Próxima semana tem live, terça-feira, com a professora Diana aqui no Instagram da H3 Odonto. E quinta-feira tem live com a professora Daiane Rocha na página Aguiar e Rocha, tá certo? Na página do curso Aguiar e Rocha tem live com a professora Daiane. Quem quiser escolher o tema da live, manda pra gente no privado, tá certo? Que a gente tá predisposto. As lives são pra vocês, né? Por vocês e pra vocês. Então, o tema que vocês pedem a gente considera, tá certo? A gente considera enormemente. Quem tiver interesse nos cursos, entra nas páginas H3 Odonto, doutora Cecília Aguiar, doutora Daiane Rocha, doutora Diana Rosado, curso Aguiar e Rocha. Então não faltam páginas para vocês seguirem. E clica ali no link da bio, sempre tem uma lista de espera de curso, sempre tem a página de inscrição de curso, tá certo? Para vocês terem informação. Por enquanto, curso de odontologia domiciliar tá lá aberto. Curso de saliva e disfunções salivares presencial em abril, aqui em Natal, também aberto. Temos mais 3 cursos para iniciar agora, alguns presenciais, alguns online. Então fala com a gente, tá certo? No mais, se cuidem, né? Saúde física, da saúde mental. Vamos estudar junto para a gente poder proporcionar o melhor para o nosso paciente. Então se cuidem que os momentos não estão fáceis, mas juntos tudo é mais agradável, tá bem? Boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima.